Antes de começar toda a pintura, eu tiro o excesso dos traços do grafite, dos traços do esboço com limpa-tipos, porque se eu deixar esses traços aqui bem acesos do grafite, acaba atrapalhando no resultado da pintura aqui, principalmente nas partes mais claras, que eu tiro mais o excesso, e é sempre importante utilizar o limpa-tipos, que ele só tira o excesso e não agride a superfície do papel. E toda vez que eu vou começar a pintura, eu sempre começo da esquerda para a direita. Como eu sou destro, se você é canhoto, você vai começar desse lado para esse, para não ficar com a mão em cima do desenho. Porque se você começar daqui, ó, pintando daqui, à medida que você for pintar essa parte, você vai ficar com a mão em cima aqui, ó, da pintura e acaba borrando o pigmento do lápis, ele solta, então vai grudar na sua mão, aí você vai ficar passando nessas áreas em branco e vai manchar tudo, até em cima do desenho mesmo vai começar a manchar, então eu sempre começo aqui, ó, porque a mão também soa, então é interessante começar desse lado para esse. Aí eu vou começar a pintura aqui com sépia. Eu sempre começo também a pintura das partes mais escuras. Começo primeiro fazendo as partes de sombras, para depois ir para as partes de luz. Então eu sempre começo com a cor mais escura, fazendo as sombras. Eu vou começar aqui com sépia, fazendo essa divisão da cabeça dele com a orelha. E eu sempre começo pintando bem de leve. As primeiras camadas a gente tem que fazer bem de leve, não pode colocar muita pressão, porque a gente vai ter que fazer uma sobreposição com outras camadas, porque se a gente colocar muita pressão nas primeiras camadas, as camadas que a gente vem dando por cima não vai pegar direito. Então começa a pintura bem de leve. Já vou pintando essa parte de baixo da orelha, que ela é bem escura. Aí eu sempre vou usando o degradê também. Como o esboço é a mão livre, eu ainda vou modificando alguns detalhes na pintura. Aqui nessa parte eu vou passando bem de leve. E sempre eu vou seguindo o movimento dos pelos. Em seguida eu venho com o marrom Van Dyke da Polychromos. Aí eu vou passando o marrom Van Dyke por cima do sépia. Eu ainda vou passando ele de leve. Ó, sempre vou observando a posição dos pelos. Agora eu vou marcar as partes mais escuras aqui do nariz com o sépia. O nariz dele é bem escuro, mas eu vou marcar a primeira camada com sépia.
Aí eu vou marcando de leve. Em seguida eu vou utilizar o preto. O preto eu uso mais no centro aqui, ó, deixando as bordas mais com sépia. Agora aqui, ó, embaixo do nariz eu já uso o preto. Ó, aqui já pinto com preto, essa parte aqui que é bem escura, ó. Aí aqui eu já posso colocar bastante pressão com o preto, porque essa parte aqui é bem escura, eu só vou utilizar o preto, então eu já coloco bastante pressão com ele. Mas quando vai encostando na língua, eu vou aliviando mais a pressão, fazendo um degradê, porque aqui eu já vou vir com outra cor. Agora eu vou vir com cinza francês 20%. Dou a camada com bastante pressão aqui, ó. Vindo do focinho até aqui na boca. Do outro lado também. Aqui nessa parte de baixo. Agora eu uso o preto, vou fazendo vários tracinhos. Agora eu venho com o Uber Cru. Vou passar bem de leve aqui na orelha. Ó, sempre seguindo o movimento dos pelos. Aí depois eu uso o carmim queimado. Aqui nessas partes mais escuras. Eu vou passando ele bem de leve também. Eu sempre vou olhando para onde os pelos vão, seguindo o movimento que os pelos estão. Em seguida eu uso o laranja Marte, principalmente nessas partes mais escuras.
Ó, puxo e solto para fazer esses pelos aqui da orelha, ó, que vão saindo. Agora eu uso o creme. Vou utilizando ele bem de leve, nessas partes mais claras. Agora eu venho utilizando pêssego claro. Uso um pouco de creme aqui. Vou usar o branco nas partes mais claras. Aí com o branco, ó, eu coloco bastante pressão nessas partes mais claras. Agora eu volto com o sépia, fazendo essas lacunas entre os pelos, essas partes mais escuras. Ó, vou reforçando essas partes mais escuras. Agora eu uso o marrom novamente, fazendo o mesmo processo que eu fiz com o sépia, fazendo as lacunas. Agora eu venho com cinza francês novamente, cinza francês 20%, fazendo essa parte aqui do focinho. Eu vou passando até aqui próximo ao olho. Agora eu uso sépia. Vou reforçando essas partes mais escuras. Nas partes mais claras eu uso o branco. Coloco bastante pressão com o branco. Agora aqui eu já venho marcando o olho com o sépia.
Agora eu uso o marrom, novamente aqui, ó, fazendo essas partes de sombra aqui, ó, no focinho. Pinto aqui também, ó, em volta do olho, fazendo essas partes mais escuras. Sempre bem de leve ainda, nas primeiras camadas. Aqui embaixo do olho também. Agora eu vou usar o preto aqui no olho. Então, essa parte de cima é bastante escura. Aqui tem uma luz. Eu vou deixando apenas o branco do papel nessa luz. Aqui desse lado também tem outra luz, fininha aqui, ó. Eu sempre deixo o branco no papel. Se você quiser também, você pode fazer com a caneta de gel branco, a caneta Posca. Mas eu gosto de deixar o branco no papel. Eu só uso elas em caso da parte ser muito pequena e eu não conseguir deixar o branco no papel. Agora eu uso o marrom. Agora eu venho aqui com laranja Marte, vou passar bem de leve aqui no nariz dele. Essas áreas de luz eu vou deixando em branco. Ó, tem uma luz aqui, ó, bem forte desse lado, que fica praticamente em branco. Agora eu uso sépia. Eu vou fazendo essa borda aqui com sépia. Depois eu uso um pouco de alizarim carmesim, bem de leve, principalmente aqui embaixo. Eu vou passando bem de leve. O laranja Marte eu passei com um pouco mais de pressão. Esse aqui eu passo bem de leve. Agora eu vou utilizar o pêssego. O pêssego eu já coloco bastante pressão. Nessas cores que eu vou finalizando, eu já vou colocando bastante pressão. Eu já vou fazendo o acabamento aqui. E nessa área mais clara aqui eu uso o pêssego claro. Essa parte aqui eu vou deixar o branco no papel. Vou passar o pêssego claro em volta assim. E deixando apenas o branco no papel. Aqui também eu posso utilizar borracha elétrica. Depois eu volto com o preto.
Eu vou ajustando essas áreas mais escuras. Aqui também eu posso utilizar um pouco de violeta, nessa parte de baixo. Tudo isso a gente tem que ir testando, né? As cores antes. Cada parte ali eu tenho que fazer um teste. Dificilmente a gente consegue fazer totalmente igual, né? Mas a gente tem que se aproximar bastante porque é um desenho realista. Então eu tento fazer o mais próximo possível da cor real. Aí eu venho fazendo alguns tracinhos com o preto. Agora eu uso o sépia novamente, fazendo a borda aqui. Agora eu uso o laranja Marte nessas áreas que eu passei o marrom, bem de leve. Agora aqui eu já venho fazendo a língua. Agora aqui eu já uso o sépia. Já venho fazendo um degradê. Na parte de cima eu usei só o preto. Na parte de baixo eu vou usando o sépia e fazendo um degradê. Aqui tem a divisão da língua, ó. Eu faço o início aqui com sépia. Ó, já venho aqui com sépia também. Agora eu vou utilizar o violeta bem de leve. Ó, sempre trabalhando o degradê. Agora aqui eu já uso o alizarim carmesim. Ó, essas partes mais claras da língua eu não vou conseguir deixar o branco no papel, então eu faço com a caneta de gel branca. Então eu já vou cobrindo essas áreas mais claras, esses detalhes, esses brilhos, e faço com a caneta de gel branca. Nas áreas mais claras eu vou passando ele bem de leve.
Ó, sempre fazendo bem de leve. E essas áreas mais claras eu vou deixando em branco por enquanto. Aqui, se eu colocar muita força, eu não consigo vir com as outras camadas de lápis. Você pode perceber que a ponta está bem fininha, principalmente nessas áreas onde eu preciso fazer detalhes pequenos. Agora eu vou utilizar o magenta claro, sempre dando várias camadas bem de leve. Ó, aqui eu trabalho bem de forma circular, para ficar uniforme, diferente dos pelos, que eu tenho que trabalhar fazendo tracinhos. Aqui eu trabalho de forma circular. Aí eu vou passando também nessas áreas onde eu passei o vermelho.